tema do nosso podcast de hoje é a genética do envelhecimento. Como é que podemos ajudar os genes e como é que os genes nos podem ajudar a envelhecer melhor. Já percebemos que os genes não são negociáveis, mas a genética não é necessariamente um destino. De qualquer forma, podemos evitar estragar aquilo que a genética nos dá e tirar partido da epigenética e da longevidade. As estimativas da herança de longevidade sugerem que cerca de 1/3 da variação fenotípica está associada a fatores genéticos e o restante é influenciado por fatores epigenéticos e ambientais. Os indivíduos reagem de forma diferente aos ambientes dos quais fazem parte, bem como aqueles que eles constroem para a sua sobrevivência e reprodução. Quando estava a escrever o meu livro sobre as diferenças entre gêmeos monozigóticos em 2020, percebi que não havia modelo melhor para estudar o envelhecimento que os gêmeos idênticos. Desde que nascem, com o mesmo património genético, as diferenças fenotípicas no envelhecimento só serão explicadas por diferentes exposições a fatores de mutilação dos genes, sejam epigenéticos, sejam ambientais. Alguns entre os 0 e os 14 dias, um ovo vai dar origem a 2, a 3 ou a 4 ovos e dar origem a uma gravidez monozigótica de 2 a 4 embriões. O património genético é teoricamente o mesmo, mas como vai poder ser modificado ao longo da vida por influências extrínsecas, acabam por ter cada vez mais diferenças à medida que envelhecem. Carl Christensen escreveu um capítulo desse meu livro acerca das diferenças entre gêmeos monozigóticos na população dinamarquesa à medida que vão envelhecendo. E basearam-se na idade que aparentam, chamado perceived age, que é um bom preditor de idade biológica e está relacionado com a mortalidade, função cognitiva e o comprimento dos telómeros. Quanto maior é a idade percepcionada, maior a morbilidade. Os monozigóticos têm uma grande correlação entre a idade percepcionada e a mortalidade, ao contrário dos gêmeos dizigóticos, em que essa diferença é maior. E há um médico gerontologista inglês, Aubrey de Grey, que acredita que dentro de 20 anos vamos conseguir acabar com o envelhecimento e um dia poderemos chegar aos 1000 anos. Isso implica perceber melhor como é que se envelhece, para saber como tratar, evitar, atrasar o envelhecimento. Não sei que não estaremos a sonhar demais, mas não faz mal acreditar. Temos adicionado anos à vida e atingimos um limite, os 122 anos de Jeanne Calment. Apesar de haver mais centenários, esse aumento ainda não é exatamente o que estaríamos à espera. Parece haver um limite genético para a longevidade, mas ainda há muito a fazer para adicionar vida aos anos. E assim, o envelhecimento vai ser a combinação de fatores genéticos, 25%, que é a nossa tendência para ter mais longevidade ou não, e os fatores epigenéticos, responsáveis por 75%, que estão relacionados com as comorbilidades e a velocidade com que envelhecemos. Portugal é um dos 5 países mais envelhecidos do mundo, portanto, o tema do envelhecimento é o tema que está em cima da mesa e de tal forma é relevante que o envelhecimento saudável é o tema das Nações Unidas para a próxima década. E para nos falar do nosso tema de hoje, a genética do envelhecimento, temos o grato prazer de ter connosco a professora Elsa Lugarinho, licenciada em Bioquímica, doutorada em Ciências Biomédicas pela Universidade do Porto e que desde 2015 lidera o grupo Aging and Aneuploidy no Instituto I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde aqui da nossa cidade, e que se tem dedicado à investigação da instabilidade genómica por trás do envelhecimento e das doenças associadas ao envelhecimento. Já tem ganho muitos prémios nesta área, o último que eu ressalto em 2022 na Suíça, o Prémio Maximon, e que também é consultora científica do grupo Inspária, aqui também no Porto. Ninguém melhor que a professora Elsa Lugarinho para nos falar desta temática, para nos falar de como envelhecemos e porque é que envelhecemos. Muito obrigada, o prazer é todo meu estar aqui hoje a participar no Aging Back Club e é com muito prazer que vou falar do meu tema favorito, que é envelhecimento. E era isso mesmo, Elsa. A primeira pergunta que lhe lançava é, afinal, como é que podemos definir envelhecimento? O envelhecimento é uma doença? É uma coisa inevitável? Podemos mexer nela? O que é o envelhecimento? O envelhecimento não há. É curioso que no campo
de investigação no envelhecimento há várias definições, mas claramente o que é consensual é que é uma perda progressiva das nossas funções biológicas e fisiológicas. E nos últimos anos tem-se compreendido que ele ocorre em várias escalas, portanto, desde o nível molecular ao nível celular e, obviamente, depois a nível do organismo. No entanto, há investigadores que consideram que este processo é um processo programado, ou seja, quase como o desenvolvimento, que nós sabemos que é um processo que vai sendo programado geneticamente, começa-se a achar que o envelhecimento, no fundo, seria um processo contrário ao desenvolvimento, mas que também está ao abrigo de um programa genético. Outras teorias consideram que pode ser um processo mais estocástico, ou seja, que é causado por um conjunto de processos que ocorrem aleatoriamente, como a acumulação de danos macromoleculares que vão ocorrendo com a idade. Por isso, devemos deixar em aberto todas estas teorias, porque se calhar o mais provável é que seja uma combinação Das várias, não é? várias. E aquilo que eu gostava de lhe perguntar também é como é que nós envelhecemos. Há um livro muito interessante do Sr. Carlos Lopes Otin, que em 2023 escreveu The Hallmarks of Aging, e que fala dos Dirty Dozen, portanto são os 12 malévolos que são os responsáveis pelo envelhecimento. E, portanto, eu gostava de perceber, dado que já também se começa a entender que isto é uma doença, quais são realmente os fatores que nos envelhecem, como é que nós envelhecemos. Para mim isto é uma curiosidade muito grande. Esse estudo, portanto, no fundo, compilação de conhecimento na área do envelhecimento que foi feita por o Carlos Lopes Otin, veio um bocadinho ajudar a arrumar a casa. Pois, foi o que eu senti. E realmente eu acho que este exercício que fez o Carlos Lopes Otin conseguiu realmente dividir uma série de processos bioquímicos e genéticos que contribuem, no fundo, para a taxa com que a rapidez com que estamos a envelhecer. E esses processos são processos que estão conservados evolutivamente, quer dizer, que são transversais a várias espécies, e vão desde a escala realmente molecular até uma escala mais sistémica. Elas são 12 hallmarks, começaram por ser 9, e aí realmente encontramos as chamadas causas primárias de aging, onde temos os danos no DNA, a erosão dos telómeros, a perda de proteostase, porque com o tempo também as nossas próprias proteínas vão perdendo conformação e qualidade. Vão-se acumulando sem e vão-se capacidade de acumulando, serem limpas, não é? De serem limpas, portanto a Pois. autofagia acaba por ser agora também Comprometida. considerada uma hallmark, a perda no fundo da atividade da autofagia. A erosão dos telómeros, e eu às vezes tendo a agrupar tudo isto no que eu chamo a instabilidade genómica, que é a aquilo minha a que se hallmark dedique. mais querida. Exato. E porquê? Porque realmente estas são hallmarks e está-me a faltar as alterações epigenéticas, que aí são alterações. Eu acho que o termo epigenética se calhar não é tão familiar em geral. A epigenética, no fundo, nós temos os genes que são determinados mesmo pelo nosso código genético. Tem uma informação que é um conjunto de 4 bases que são lidas, não é? A sequência de bases é um código e isso realmente é o que é a nossa genética. A epigenética são alterações químicas na molécula DNA. A metilação. A metilação, há outras, Que vai- podem haver acetilações e Exatamente. etc. Portanto, há várias Faz o marcas. on-off dos genes, não é? E que faz, exatamente, ou seja, todas as nossas células, se pensarmos, têm exatamente a mesma genética, porque têm o mesmo número de cromossomas e a mesma quantidade de DNA. Só que a forma como esta informação genética é lida é diferente célula para célula, não E é? daí as variações fenotípicas, E que daí é, as variações. que é o que nós somos. Sim. Portanto, a base Sim. é genética, mas depois este ambiente e estas alterações da metilação, acetilação, que vão, no fundo,
pôr alguns genes ativos e inativar outros, vai fazer com que depois o saldo final seja o que nós somos. Exatamente. E é essa epigenética que também acaba por ser considerada agora uma hallmark muito importante. Porquê? Porque com a idade a epigenética sofre uma chamada erosão. E não é por coincidência que, por exemplo, hoje em dia está-se a tentar medir aquilo que é a idade biológica, não é? Todos nós temos a nossa idade cronológica que está no nosso bilhete de identidade, mas gostaríamos de saber até que ponto, não é, a nossa idade corresponde a uma idade mais jovem ou, pelo contrário, mais velha. E então as mutilações estão a ser muito usadas como uma medida, De idade biológica. mais é que está-me a faltar o termo. Fidedigna. Fidedigna. E o que é que acontece? Com todos estes anos de estudo, começa-se a perceber que estas causas primárias estão interligadas entre si, ou seja, a acumulação de danos no DNA implica alterações epigenéticas. As alterações epigenéticas levam à perda de proteostase e, portanto, todas as causas primárias estão interligadas, o que tem dificultado a área em escolher uma favorita, não é? Exatamente. Elsa, deixa-me só aqui, portanto, pôr uma curiosidade, exatamente na linha do que estava a dizer daquela primeira hallmark, que é, há uma acumulação de erros no DNA, que há um grupo que vai ser o grupo de estudo do futuro que nos deixa muito entusiasmados, que são os centenários e os supercentenários. Porque é que há um grupo de pessoas no mundo que vivem mais, ultrapassam os 100 anos. E quando foram fazer um estudo em 81 supercentenários italianos, perceberam que eles acabavam por durar mais porque tinham algum tipo de mutação que fazia com que eles tivessem acumulado menos mutações somáticas, menos erros de DNA, tinham um limiar mais baixo dessas mutações. Portanto, lá está, a idade biológica deles era menor e por isso duravam mais e de forma mais saudável. Portanto, lá está. Esta é a primeira. E há outra que eu tenho que lhe pedir para falar, que é a minha paixão. Eu sou realmente fascinada pelos telomos. Aliás, vi que trouxe aqui O Efeito dos Telomos, que é um livro interessante. Agora vem aí o verão. Se quisermos uma literatura um bocado mais científica, está aqui. Que é este comprimento dos telomos que nós sabemos está relacionado com mortalidade, com função cognitiva, com longevidade. E eu gostava que nos explicasse melhor, aliás, na sua prática clínica, este estudo dos telómeros e o que é que a gente pode, no fundo, fazer para que eles, no fundo, cresçam, que acho que isso seria realmente uma grande coisa. Se a gente conseguisse fazer crescer os telómeros, viríamos mais e com mais saúde. Muito bem, então vamos começar pelos centenários. Os centenários são grupos de muito potencial na área do envelhecimento. Porquê? Porque realmente o atingir-se a idade centenária normalmente está associado a uma componente genética. Certo. Enquanto que aquilo que nós chamamos a longevidade saudável, ou seja, que é envelhecermos com ausência de doenças, já é mais determinado epigeneticamente. Geneticamente, correto. Portanto, o que é que acontece com os centenários? Eles têm genes que são genes favoráveis, portanto, é a chamada genética favorável, que são genes que devem dar proteção, de certo modo, uma vantagem competitiva em alguma das hallmarks. Exatamente. Se não, até várias. E realmente há esta noção de que genes que, por exemplo, estejam envolvidos na reparação de danos no DNA, Certo. são genes que, se algum destes genes, não quer dizer, todos nós temos, obviamente, no nosso código esses genes. Acontece que os centenários têm a espécie de supergenes. São genes que têm os chamados polimorfismos, que são específicos, ou seja, são determinadas modificações na sequência do gene
que é favorável, ou seja, faz com que o gene tenha uma maior atividade, ou o tal superpoder, que no caso dos genes de reparação de DNA significa uma reparação mais Exato, eficiente. diminuir tanto erro, E acumulação de tanto erro. Exatamente, e que realmente nesse grupo que mencionou estava associado a um desses genes. Há a questão que, de facto, todas os síndromes de envelhecimento prematuro no humano são causados por mutações em genes de reparação de DNA, ou, quando muito, em genes que são necessários para manter a integridade do invólucro nuclear, que protege o DNA, e portanto acabam por também causar aumento dos danos de DNA. Por exemplo, nos roedores, há uma espécie de roedor que dura 6 vezes mais do que qualquer outra espécie. Por exemplo, o morganho, o laboratório, dura 3 anos, mas aquilo que nós chamamos o naked mole rat consegue durar 6 vezes mais. Porquê? Mais uma vez, tem um mecanismo de reparação de DNA muito mais eficiente. Falando disso e dos genes, nomeadamente, há uma série de experiências que foram feitas numa minhoca, no nemátodo, que é aquele C. elegans, que bastou mudar um gene para que essas minhocas passassem a viver 15 dias mais, o que numa minhoca é imenso, e tivessem uma longevidade cerca de 30% maior. Portanto, o gene no sítio certo, conseguiu aumentar muito esta longevidade. E voltando à nossa história dos telómeros, e nós sabemos que, por exemplo, o exercício físico, quando feito regularmente, faz com que haja uma menor redução dos telómeros. Sabemos também sempre que uma célula se divide, vai perdendo, porque aquilo no fundo mantém a nossa informação genética e, portanto, vai perdendo ao fim de 50, 70 divisões e depois a célula fica senescente e morre. E então o que acontece é que se verificou que as pessoas com telómero de mais de 60 anos, que tinham telómeros mais curtos, tinham 3 vezes mais probabilidade de morrer de doença cardíaca e 8 vezes mais probabilidade de morrer de doenças infecciosas. E há uma patologia, que é a desceratose congénita, em que sabemos que temos este encurtamento dos telómeros acelerado. E então as pessoas vão morrer mais cedo, vão ficar com cabelos brancos mais cedo, vão perder cabelo mais cedo, vão ter realmente mais doenças a nível cardiovascular, e por isso esta importância dos telómeros. Portanto, o dia em que a gente conseguir mexer nos telómeros, e já se vai tentando, até através da epigenética, pelo menos através do exercício físico, da nutrição, do sono, que é um mecanismo reparador destes telómeros, podemos também ter aqui, digamos, um mecanismo de anti-envelhecimento. Daí eu estar sempre a falar dos telómeros. Os telómeros, e realmente eu até trouxe este livro, curiosamente, eu penso que os telómeros enquadram-se dentro, no fundo, da reparação do material genético. Porque os telómeros são sequências, quando encurtam, acabam por gerar danos também no DNA e, portanto, Deixam de os proteger, porque eles, no fundo, protegem. deixa de estar o DNA protegido. Claro. Agora é assim, porque é que os telómeros, por exemplo, nós não, no meu laboratório em particular, não temos tido tanto foco, porque os telómeros são um caso muito particular da espécie humana. E todas as outras espécies envelhecem, não é? E têm telómeros longos. Portanto, por exemplo, o nosso morganho que usamos em laboratório tem telómeros... Isso é fascinante. É. É uma coisa nossa. É uma coisa muito nossa, e mais o do peixinho zebra, o zebrafish, é outro modelo que realmente também apresenta o encurtamento dos telómeros. Mas para dizer, são sem dúvida na espécie humana, primeiro, e tal como a Elizabeth Blackburn, no fundo, foi quem mostrou este encurtamento dos telómeros e recebeu um prémio Nobel, é de facto uma métrica muito boa para a idade biológica no humano. Certo. E tem sido cada vez mais este chamado relógio de idade biológica, o comprimento dos telómeros, tem vindo a ser trabalhado de tal modo, em termos dos avanços metodológicos que agora temos para medir estas sequências,
tem sido muito consistente. Realmente o encurtamento está associado, quanto mais rápido for o encurtamento, não Menos é? duramos. Menos Ou pelo menos duramos. menos duramos Ou e pelo com mais menos mais doença. incidência de Doença. doenças do envelhecimento. Certo. E também é verdade, e este livro fala muito disso. Eu acho que este livro é uma leitura interessante, porque depois a Alice Apple, que até é uma neurologista, ela pegou nesta temática dos telómeros para mostrar como é que estes telómeros respondem, por exemplo, a situações de stress crónico. Mal. E a Respondem mal. verdade é que os telómeros realmente encurtam como situações de Cortisol stress alto. crónico, Com cortisol mas eu alto. acho que este livro traz uma outra perspectiva que eu gosto sempre de dizer, que eu trabalho com envelhecimento e eu costumo dizer, o importante não é falar para a chamada terceira idade, é sobretudo para os mais jovens, Para porque prevenir, claro. este livro também mostra que logo durante o desenvolvimento embrionário, o embrião estando exposto, por exemplo, a uma mãe que está numa gravidez de stress, vai ter logo uma epigenética desfavorável à nascença, que determina o facto de que irá ter uma idade biológica Oh, Elsa, ainda bem que fala acelerada. disso, porque isso foi um tema que eu propus a uma aluna de mestrado, que era exatamente estudar, digamos, o efeito do stress no feto através da mãe. Claro, não é o stress de ir buscar à escola, estar trânsito ou, sei lá, estar a chover há muitos meses. Não, é um stress real. E isso foi estudado, nomeadamente no Canadá e nos Estados Unidos. Ice storm, houve uma tempestade de gelo que matou muita gente, perderam muitos bens e havia senhoras que estavam grávidas. E também na Indonésia, quando houve aquele tsunami, em que houve famílias, portanto, senhoras grávidas perderam família, não sabiam onde estavam, perderam bens, etc. E isso foi estudado mais tarde, ao fim de 5 e 10 anos, e percebeu-se que essas crianças tinham algum atraso na aprendizagem e dificuldade de foco, aquilo que hoje se fala muito, são os déficits de atenção. Portanto, realmente um cortisol muito elevado e sustentado tem que, nomeadamente a nível, neste caso dos telómeros, condicionar algum tipo de envelhecimento precoce. Porque, no fundo, Uhum. uma criança que é menos performante parece que envelheceu mais rápido. Exatamente. Lá está, o que eu quero dizer é que nós temos uma carga genética, que já aqui falamos, mas também, de certo modo, vimos com uma carga epigenética. E há que nos estragar. E Nós podemos há ajudar o que nosso também, o que eu epigenoma. quero dizer é que isso é onde podemos de facto intervir, não é? E a epigenética é aquilo que se consegue trabalhar com várias abordagens, não é? A roda não precisaria de ser inventada se todos nós tivéssemos a nutrição adequada, praticássemos exercício físico Físico. e respeitássemos Dormíssemos. as horas de sono. Porque, curiosamente, por exemplo, as horas de sono, que obviamente ninguém cumpre, as chamadas Já 10 falamos horas disso com a que professora nós Marta Romão. obrigamos as crianças, não é, a ter, mas estas 10 horas têm logo aí um efeito que acaba por ser nutricional, porque seriam 10 horas de jejum, não é? Na verdade. Em que nós precisamos dessas horas de jejum, no fundo, para estimular a nossa autofagia, a eliminação dos detritos celulares, durante esse período, não é? Também não é por coincidência que as antigas religiões do mundo, de facto, têm, não é? Existe o Ramadão, e É existe a verdade. Quaresma. E foram ver os marcadores biológicos portanto, da população que, por exemplo, faz jejum durante o Ramadão e melhoravam os parâmetros biológicos durante este tempo de jejum. É verdade. É verdade. Bom, agora que nós já percebemos o que é o envelhecimento, já temos uma ideia de como envelhecemos, agora ajude-nos, Elsa, a tentar perceber como é que nós vamos evitar, atrasar, tratar o envelhecimento, porque aí é que, no fundo, será a nossa caixa de Pandora. É aí que, é aí que nós queremos chegar. Muito bem. Portanto, quando falei, não é, das causas do envelhecimento, foquei muito nas causas moleculares, que eu referi como sendo as causas primárias, não é? Porque de facto ocorrem a nível molecular, começando pelo DNA, epigenética ou genética, passando depois por autofagia, proteostasia. Chegamos de facto àquilo que já são fenótipos celulares. E aí há um fenótipo
que nós sabemos que ocorre nas células e que está associado ao envelhecimento, que é a acumulação de células senescentes. As células Certo. senescentes, muitas pessoas chamam de forma mais popular as células zombie, não é? Sim, Porque elas são células, curiosamente, são células vivas, mas são células que nós acumulamos nos nossos tecidos com o tempo. Porquê? Porque no fundo são células que acumularam danos, não é? certo. Seja, e sobretudo danos no DNA, E que já não se conseguem dividir. e que já não podem dividir. E que, de certo modo, a senescência, eu costumo dizer que é aquele preço e que o envelhecimento talvez seja o preço que tínhamos que pagar para não estarmos repletos de De tumores. tumores. Eu gostava muito que explicasse isso bem, porque a gente olha para elas, é quase que nós velhos parece que não servimos para nada, mas É, afinal servimos. exatamente, elas estão ali porque é, no fundo, uma defesa que temos, natural, de garantir que aquela célula que entrou ali num processo disfuncional deve parar, não deve gerar mais progenia. Claro está que a acumulação, o que é que faz? Estas células têm um fenótipo em que nós chamamos um fenótipo pró-inflamatório, Exatamente. porque elas secretam muitos metabolitos para o meio extracelular, que são pequenas moléculas que são inflamatórias. Isto significa que a nível parácrino, ou seja, elas vão influenciar células vizinhas que estavam saudáveis e começam a ter sinais que são de inflamação. Exatamente. Quem é que nós temos para ajudar no sentido de evitar que não acumulemos tantas células senescentes? O nosso sistema imune. Ou seja, eu agora estou a ficar fascinada com a imunologia, que nem era muito a minha área primária, porque realmente estas células, o nosso sistema imunológico detecta estas células senescentes e consegue ajudar no chamado clearance. Ok. Portanto, um sistema imunológico que estivesse ele próprio devidamente funcional e jovem evitaria a acumulação destas células senescentes, Claro, que na evitando-se. verdade também ocorrem nos jovens. Portanto, a senescência é um processo natural. Eu digo muitas vezes que nós começamos a envelhecer no exato dia em que nascemos. Portanto, Exatamente. obviamente, este processo de senescência tem que também estar E presente em gente mais, o jovem, não é? processo de senescência é um processo que tem funções benéficas no nosso organismo, como Certo. por exemplo durante uma cicatrização. O processo de cicatrização vai chamar e necessita da presença de células senescentes. E, Correto. portanto, e vou fazer, portanto, agora que falei da senescência e que falei da questão do sistema imunológico, vou entrar aqui numa das terapias que está a ser abordada e que está a ser agora usada como anti-envelhecimento, que são os senolíticos. Ou seja, há uma série de compostos, alguns até são naturais, como por exemplo o dasatinib ou a quercetina, que se viu que conseguem estimular, induzir a morte, a apoptose das células senescentes. Daí senolíticos, no sentido de provocar a lise, exatamente Lise, a lise, a destruição. exatamente. E, portanto, esses senolíticos têm muitos estudos, até já houve ensaios clínicos, alguns ongoing, outros até já concluídos, parecem realmente atrasar o envelhecimento. Têm uma contrapartida, porque estão a fazer, no fundo, uma senolise em todas as células senescentes de uma forma não específica, Não orientada, não é transversal, orientada, certo? acabam por comprometer de certa forma a nossa senescência benéfica. Benéfica, E, ok? portanto, a questão aqui tem sido muito quando começar e quanto usar. Certo, mas, oh Elsa, por exemplo, uma que está muito na moda e que poderia ser realmente um passo em frente, até porque é barata, temos muita experiência com ela, vou-lhe falar da metformina. A metformina. A metformina, eu sei que existe portanto, um estudo que está a acontecer nos Estados Unidos, em que estão a dar metformina a pessoas com mais de 60 anos saudáveis, dado que perceberam que diabéticos com metformina envelheciam melhor do que pessoas não doentes, portanto, não com uma diabetes que não tomavam nada, e agora estão exatamente a dar a estas pessoas saudáveis para perceber se conseguem, de alguma forma, melhorar a forma como envelhecem. É o TAME Study,
deve estar quase a acabar. Eu tenho bastante curiosidade, porque no fundo é o que eu digo, é um fármaco barato, é um fármaco de que há longuíssima experiência, foi no fundo um achado fortuito de estar a tratar diabéticos que afinal envelheciam melhor do que os outros que não eram diabéticos, que não tinham uma e portanto também é mais um desse grupo. Esse e a rapamicina, mas nós não usamos a Sim, rapamicina. a metformina, por exemplo, entra nas chamadas intervenções metabólicas, Certo. que no fundo são quase como miméticos das dietas, não é? Da restrição calórica ou do intermittent fasting, do jejum intermitente. A metformina tem uma questão muito importante, que referiu há pouco, aquela experiência que foi feita no nemátodo, no C. elegans. Na C. elegans é esse. Pronto, o gene que deu essa longevidade está envolvido na via da insulina, e neste momento a via da insulina e o próprio eixo somatotrópico considera-se ser fulcral, é a via que eu acho que está mais estabelecida como no envelhecimento. E a mais estragada. Porque isso E a mais estragada é a resistência, que está associada à Exatamente. obesidade, à diabetes, ao envelhecimento, cada vez está mais presente. E, portanto, a metformina, eu não sei se acaba por o efeito maravilhoso que a metformina tem, e eu penso que todos os cientistas da área do envelhecimento já estão fãs da metformina. Eu também acho que sim. Qualquer dia vou aderir. Não bem. Mas realmente a metformina, ao regular esta via da insulina, eu acho que é a grande questão da metformina. Portanto, a via da insulina, evitar a resistência à insulina, à glucose, quer dizer, isso dá-nos uma proteção. Contra aquilo que é verdadeiramente nocivo, que é a aquilo glicose. que é verdadeiramente nocivo. A doença cardiovascular, não é? Vem muito desta desregulação do eixo somatotrópico. Portanto, nós sabemos Sim, que das realmente, plantas. na atualidade, o que nós consumimos em excesso é açúcar, não é? É açúcar e isso também é um conceito muito interessante, Processado, não é? e que é esta discrepância que existe entre o comportamento dos genes antigos, que eram uma mais-valia para as pessoas há muitos mil anos, que andavam à procura de comida para sobreviver e nem todos os dias tinham essa comida e, portanto, sobreviveram aqueles que tinham a capacidade de acumular glicose. Exatamente. Só que depois, de repente, estamos numa sociedade de superabundância e estes genes que são poupadores lidam mal com a superabundância e poupam demais. Poupam demais, é verdade. E, portanto, estamos aqui com um problema que não está resolvido ainda pela seleção natural. E a metformina ajuda E a estragar essa poupança. Exato, e ela estraga essa poupança. Pronto, falamos disso, ramatos xenomorfos, importantíssimo, dessa atividade a nível da regulação metabólica, mas há outro conceito que eu acho lindíssimo, e vou dizer aqui assim um numão, mas nós vamos explicar, que é a parabiose heterocrónica. E, portanto, queria que a Elsa explicasse, porque acho o conceito lindo, ainda por cima é um conceito que dá para os dois lados. É verdade. Curiosamente, a estratégia que eu acho que ainda está, que não está tão bem compreendida e estudada, mas que está demonstrada. Ou seja, nós sabemos que o plasma de um morganho jovem, ao ser transferido para um morganho mais velho, tem efeitos... Rejuvenesce. E, inclusivamente, até um dos fenótipos que é muito corrigido é a função cognitiva. Certo. O que tem muito interesse, porque eu acho que realmente o Alzheimer é das doenças do envelhecimento que mais projetamos aumentar nas próximas décadas. E ao contrário, é verdade, depois um plasma de um morganho mais velho também vai envelhecer o jovem. Vai envelhecer o jovem. Que fatores estão nesse plasma? É o que ainda está por descobrir. Quais são os fatores? Há alguns fatores já identificados, mas ainda há muito trabalho a fazer aí.
Mas há uma questão também muito interessante, que é as próprias moléculas pró-inflamatórias, e o chamado inflammaging, Inflammaging, o certo? inflammaging, portanto, esse estado crónico que temos de maior inflamação no idoso, está muito associado à própria circulação sistémica que temos dessas moléculas Das pró-inflamatórias. interleucinas, certo? Portanto, isso também está no plasma e, portanto, é natural que muitas dessas interleucinas e quimoquinas façam depois esse sinal vá dominante quando o plasma do mais velho passa para o mais jovem. E ao contrário, como a ausência, como há uma diluição Certo. deste sinal inflamatório quando é o plasma do jovem no mais velho, portanto, a parabiose funciona desta forma, mas eu acho que ainda tem muito ali por descobrir. E depois vamos àquilo que é o seu tema principal, Ai, o meu que é tema. o fascínio absoluto, que é se a gente conseguir manipular genes ou, no fundo, dar palco a genes de juventude ou retirar genes que estão relacionados com o envelhecimento, seria uma maneira de nós realmente driblarmos um bocado este envelhecimento. E sei que a Elsa é responsável pela descoberta de um gene que é o FOXM1, que é um gene da juventude, que se vai apagando com o envelhecimento e que conseguiu pôr uma cópia extra lá num ratito e o ratinho viveu mais. Nomeadamente um ratinho com progéria, que Com é aqueles progéria. que vão envelhecer muito mais rapidamente e que pondo lá o tal do gene. Conseguiu rejuvenescer o ratinho que estava destinado a envelhecer e rapidamente. Sim, nós trabalhamos, portanto, o nosso gene, começamos, o mecanismo de ação vem numa sequência, portanto, sabemos que é um fator de transcrição. O que é um fator de transcrição? É um gene que, no fundo, controla a expressão de muitos outros genes. Portanto, ele inclusivamente, são os fatores de transcrição que são conhecidos, há 4 fatores muito conhecidos também nesta área do anti-envelhecimento, que são os Yamanaka Factors. Pois, eu estava a pensar no Portanto, japonês. eu estou aqui a fazer uma analogia e eu não posso ainda, à data de hoje, afirmar que a minha terapia é uma terapia de reprogramação celular, mas para dizer que é no que estou a trabalhar, porque eu estou com um fator de transcrição que realmente aumentou a longevidade em modelos animais, quer da progéria, quer o envelhecimento natural. Certo? Eu consegui uma extensão de 30%. Portanto, eu acredito que aqui alguns estamos a fazer uma reprogramação celular. E porquê? Porque este fator de transcrição, ao regular a expressão de outros tantos genes, nesses genes, inclusivamente, são genes essenciais para a estabilidade do genoma e para a reparação do DNA. E, portanto, nós começamos a perceber que as células que ficam com esta cópia extra de FOXM1 eram células que, no fundo, tinham começado a reprimir FOXM1. O tal Portanto, gene da juventude. nós, com a idade, vamos desligando este gene que eu espero que realmente seja um gene de longevidade e de Esperamos mais juventude. 30%, não me importava. E então, o que é que acontece? Estas células, ao ficarem, então nós quando colocamos uma cópia extra, no fundo estamos a evitar, nós colocamos esta cópia extra logo, logo mal os animais portanto, acabam a sua fase de desenvolvimento, ou Ok. seja, após desmame. E por isso, no fundo, a nossa terapia foi à espécie de uma profilaxia, porque durante 2 anos, no caso do envelhecimento natural, os ratinhos tiveram sempre a induzir esta cópia extra do gene, mas isso realmente permitiu que eles durassem 30% mais. E saudáveis. E saudáveis, portanto, Pois. com diminuição, e no caso da progéria, realmente o que vimos, obviamente que depois os ratinhos não atingem a longevidade de uma estirpe selvagem, mas atrasamos A em doença, porque aquilo é uma doença. 30%. A progénia é uma doença. E a severidade dos fenótipos que têm estes ratinhos, que mimetizam completamente a doença humana. Portanto, na altura, o que é que fizemos? Vimos que realmente a senescência, por exemplo, a acumulação de senescência nos tecidos destes animais está atrasada. No caso da progéria, por exemplo, a função cardiovascular, que é até a causa de morte neste modelo, estava também corrigida.
Portanto, uma série de fenótipos que analisamos e que nos encorajou agora a passar para uma segunda parte do estudo, que é até que ponto o Fox-Immune também funciona terapeuticamente, ou Já seja, não só profilaticamente, mas também exatamente, ou seja, terapeuticamente. se induzirmos este fator de transcrição mais tarde, ou seja, na meia-idade, seja de que modelo animal for, se ainda conseguimos correção. Certo. Isso é importante se eu quiser fazer, se quiser fazer o claim, de que o fator de Fox-Immune é um fator de reprogramação celular. Porque até à data nós provamos que ele atrasa envelhecimento, mas não provamos que reverte envelhecimento. Ok, Ok? pois, porque aí é isso que dizia, preventivamente, quando é colocado Funciona. muito no princípio, mas se a gente já realmente envelheceu, será que a gente consegue, digamos, andar para trás com o tal relógio biológico? Reverter, e vamos então medir, obviamente, e já estão a decorrer essas experiências, portanto, vamos depois ver se de facto a idade biológica destes animais está desacelerada quando fazemos a terapia só na meia-idade. A outra questão que estamos a trabalhar é até que ponto o Fox-Immune, sendo um gene, para ser um gene de longevidade, e uma vez que começo a ter muita evidência de que ele é um fator de reprogramação celular, devemos esperar então que, por exemplo, em populações de centenários, hajam polimorfismos que nos dão um super Fox-Immune. E então nós o que pretendemos agora com este gene é desenvolver uma terapia génica que irá passar muito pelos linfócitos T, que é aquilo que nós podemos, no fundo, manipular e usar como imunoterapia no idoso. Não vejo tanto a modificação do genoma da espécie humana, ou seja, introduzir este gene só porque... Fazer uma nova portanto, humanidade. porque há os transhumanistas, não é? Na área do envelhecimento, como mencionou Ovid Gray, vivermos até aos 1000 anos, a meu ver, significaria deixarmos de ser a espécie humana. E ser uma outra espécie, espécie. um bocado alien. Não quer dizer que não vá ser possível, tudo Sim. é possível, mas são conceitos diferentes de anti-envelhecimento. Não imagina, Elsa, o prazer que foi tê-la cá e fazer esta viagem de esperança, é uma viagem de esperança, de realmente virmos a envelhecer mais devagar, com qualidade e realmente não sermos só centenários ou supercentenários com um bilhete de identidade, queremos mais do que isso. E claro, para além de toda esta manipulação génica de que falou e que realmente é muito promissora, não esquecer que se comermos bem, se nos mexermos, se dormirmos bem e não estragarmos o que a genética nos deu, estamos a dar um abraço amigo ao epigenoma e a contribuir para que realmente tudo isto do envelhecimento tenha um desfecho melhor. Sem dúvida. Muito obrigada. Foi Um gosto. prazer.